Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Que o Teu amor sustente a nossa vontade e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que já está caminhando para 6 anos em abril. E hoje nós chegamos ao último item da conclusão, ou seja, a finalização, depois de quase 6 anos do grupo, não nesse modelo, nesse formato aqui, a gente só está desde o ano passado, quando começou essa pandemia, esse aprendizado coletivo que nós estamos vivenciando juntos, todos nós, humanidade terrestre, mas o grupo de estudos há 6 anos que vem estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos para o item 9, que vimos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ou 4 livros, e a conclusão tem 9 partes, ou 9 itens. E hoje vamos ao 9, para chegar no encerramento do livro. Vamos fazer, como nas semanas anteriores, nós vamos fazer um breve resuminho para a gente pegar o fio da meada do item 8 e depois nós prosseguimos, eu aqui com a leitura e vocês aí de casa com o livro de vocês, e depois nós fazemos algumas reflexões, lembrando que o que nós fazemos aqui é a nossa interpretação do que a doutrina nos traz. Então, essas reflexões são as nossas interpretações aqui. Cada um está livre, inclusive para, através do canal, né, contribuir, discordar, trazer outra reflexão que venha a auxiliar, porque o objetivo é não ter dado conta do Livro dos Espíritos, conhecer as 1018 perguntas, 1019 perguntas, saber, pergunta número 1, que é Deus? Não. O objetivo do estudo é cada vez mais compreender o que a doutrina nos traz, a ideia espírita, para que nós possamos, no nosso aprendizado atual, utilizar essa ferramenta a serviço do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Então, o que nós apresentamos aqui é a nossa interpretação do que a ideia espírita, através do Livro dos Espíritos, nos apresenta. Então, vamos lá? Vamos fazer um resuminho aqui, lembrar o que foi que a gente viu no item 8, para podermos dar prosseguimento ao item 9. Então, vimos lá, no item 8, que o Espiritismo não veio para trazer uma moral nova nem diferente da que Jesus havia nos trazido. Não é uma nova moral. Não veio para
desfazer o que o Cristo nos trouxe. Assim como ele disse que também não tinha vindo destruir a lei anterior. Eu não vim desfazer o que foi dado por Moisés, mas dar cumprimento a elas. O Espiritismo não veio trazer uma nova moral, nem desfazer o que o Cristo trouxe, mas esclarecer, né? Até porque, está dito aqui, essa moral trazida pelo Cristo não foi tão bem compreendida ou não é exercida nem por seus seguidores mais fervorosos. Né? Então, os espíritos não vêm trazer uma nova moral, mas somente confirmá-la, mostrar-nos sua utilidade prática, né? Que não é para ficar na letra, no livro. Nós temos aqui o livro, nós temos aqui a Bíblia, nós temos aqui o código. Não. A sua utilidade prática na nossa vida, no dia a dia. Tornar inteligíveis e patentes as verdades que só haviam sido ensinadas sobre forma alegórica e ao lado da moral vem definir-nos os mais abstratos problemas da psicologia. Então, vem tornar claro, para que não haja dúvida, para que não caiba interpretações equivocadas. Então, vem tornar claro o que foi dito numa época em que nós não entenderíamos se fosse dito de forma diferente. Então, naquela época, era necessário dizer, na casa do meu pai há várias moradas. Hoje a gente pode dizer que há vários planetas que podem permitir a vida, não só o planeta Terra. E a ciência está aí, nesse caminho. Mas naquela época o mestre teve que dizer, na casa de meu pai há várias moradas. Então, esclarecer, tornar mais claro aquilo que na época só poderia ser dito de forma figurada, pois nós não tínhamos ainda condições de entender. Jesus veio mostrar ao homem a rota do verdadeiro bem. Então, por que Deus, que o enviou para relembrar que a lei estava esquecida, no caso, o Decálogo, a primeira revelação que veio através de Moisés, se o mestre teve que vir para ser relembrado a rota do verdadeiro bem, e ele foi enviado pelo Pai, pelo Criador, pelo Divino, por que Deus não poderia, em outra época, mandar também outro instrumento para que os homens que ainda não estão nessa rota do verdadeiro bem possa voltar a este caminho? E aí os espíritos, e aí está dito aqui, por que Deus não poderia fazer isso de novo? Se ele enviou Jesus, por que não poderia enviar os espíritos? Para que lembrar de maneira mais precisa que os homens esqueceram as mensagens anteriores. E aí Kardec faz uma consideração. Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e determinar os seus caminhos? Quem é que pode dizer ao divino que não precisa mandar mais nada, porque já mandou o Decálogo, já mandou a primeira revelação através de Moisés, já mandou o Cristo, então não precisa mais nada? Quem ousa colocar limites nos caminhos do Criador? Outra coisa que nós vimos também, que desta vez essa rota do verdadeiro bem, ela não vem através de um único homem, de um profeta. Ela vem num único lugar, pois ela vem por toda parte como uma luz que se derrama, porque os espíritos, quando aconteceu, veio em todas as partes do mundo, as comunicações
chegaram. O que está aqui no Livro dos Espíritos não chegou apenas aos médiuns na França, não. Em todas as partes do mundo. Só que Kardec reuniu, comparou, fez as perguntas, a mesma pergunta, a diversos médios, através de diversos médios em diversas partes. Verificou que as respostas eram as mesmas. E reuniu, coligiu na doutrina. Então, essa mensagem ela não veio num único lugar, através de um único homem, de um profeta. Ela veio como uma luz que se derramou por todo o planeta. E, finalizando, aqui, deixa eu ver, que as comunicações de além-túmulo, ou seja, as comunicações dos seres desencarnados, dos espíritos que não estão nesse plano, tiveram por resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos princípios das penas e dos gozos que nos esperam segundo os nossos méritos. Ou seja, as comunicações revelaram o que aconteceu aos espíritos de acordo com as escolhas que fizeram enquanto estavam neste plano encarnado. E que o mérito, o resultado que eles alcançaram teve a ver com as escolhas que fizeram, ou seja, com cada um. Não foi dado por um julgamento, por um tribunal. Ninguém determinou o que iria acontecer. O que aconteceu, a consequência desta experiência, o resultado dela, neste outro plano, nesta vida além túmulo, é o resultado das escolhas. Ou seja, o meu futuro, o que vai acontecer comigo, está na palma da minha mão, assim como o que me acontece agora é o resultado das minhas escolhas anteriores. Então, assim, tivemos razão, finaliza, de dizer que o espiritismo com isso mata o materialismo, né? Nós vimos muito isso na conclusão. A diferença entre o espiritismo e o materialismo. O que é que o espiritismo traz, oferece, explica, e o que o materialismo não traz nada, não diz nada. Simplesmente que não existe nada depois que finda a morte do corpo físico. Então, através dessas comunicações, desses relatos, o espiritismo prova que o que o materialismo diz não é real. Então, mata o materialismo através de fatos, não apenas como o materialismo faz. É porque é. Porque é assim, como diz Chico. Então, mas ele não faz só isso. Kardec chama a atenção, né? Não é apenas matar o materialismo. Ele faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. Que o mal é uma escolha equivocada, então, por consequência, a melhor escolha é sempre buscar fazer o bem. Que o futuro já não se apresenta mais, também que o Espiritismo nos traz o presente de uma maneira vaga, que é uma realidade que se pode explicar, e quando nós ouvimos, tomamos ciência do que aqueles que já passaram por esse processo e voltaram para relatar, nos trazem, nos
faz entender, né, que essa felicidade que nós buscamos, ela está nas nossas mãos, através das escolhas que fizemos. E com isso, nos leva à necessidade de nos conhecer, de se julgar a si mesmo e de buscar melhorar. Então, a gente é levado, através desses testemunhos que são dados, a meditar sobre a necessidade de conhecer a si mesmo. Quem eu sou? O que eu fiz até aqui? Se eu estou vendo que o resultado, a consequência, quando eu não estiver mais aqui, do que vai me acontecer, é resultado das minhas escolhas, de como penso, sinto e vivo. Eu vou parar um pouquinho aqui agora, eu prefiro tirar o julgamento para um balanço, para que se eu desencarnasse agora, se eu fosse convidado agora, como é que estaria esse balanço? Como eu acho que seria a minha chegada no plano espiritual? Então, ele diz que o grande lance da ideia espírita é justamente esse, né? Nos conduzir ao bem como algo que é uma rota segura para onde a gente quer chegar, ou seja, um caminho de felicidade, e o conhecimento de si mesmo, para que nós possamos, nesse balanço, identificar a necessidade que temos de transformar aquilo que em nós precisa ser transformado, para que nós possamos alcançar o alvo. Está dito também num dos itens anteriores. E o alvo é a felicidade, né? Que nós todos queremos, porque é a nossa destinação divina. Por isso que a gente deseja tanto. Está em nosso DNA divino, porque foi para isso que nós fomos criados. Ok? Vamos lá? Vamos dar início ao último item, ao item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos, lembrando que nós utilizamos aqui a tradução de Herculano Pires. Vamos lá? Item 9. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sobre o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Mas 3/4 partes desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos mais aprofundados, dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Doutrina absurda, porque desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A esta pergunta, esperando que a unidade se faça sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo, eis a resposta que nos deram.
A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaca é o de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que entre os espíritos há os que ainda não se despojam das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas está longe disso, pois estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitai das lições da experiência para exercitar o vosso julgamento e vos poderdes adiantar. A unidade se fará ao lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma que do fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos devem unir num pensamento comum, o do amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo: fazer o bem, e como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as a causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são secundários e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas das ciências. Mas não deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismo entre os que almejam o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa fé e ausência de prevenções. Enquanto esperam, todas têm um laço comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm um mesmo objetivo. Pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro, porque, evidentemente, estaria agindo sobre a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade
do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo, e jamais um pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma fonte pura. Escutemos sobre este assunto, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de que espírito estão as diversas seitas em que se divide o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. E assim, com essa linda reflexão, fecha essa obra, essa maravilhosa obra que tem por objetivo servir de instrumento de aprendizado, para que nós possamos utilizá-la como ferramenta no nosso processo de espírito imortal. Temos diversas experiências anteriores e teremos ainda muitas pela frente no estágio atual em que nós nos encontramos. Falando de mim. Então, esta obra, o Livro dos Espíritos, que faz parte dessa doutrina dos Espíritos, tem essa finalidade de servir de instrumento. Por isso que eu fico encantada. A palavra é essa mesmo, é um encantamento cada vez que a gente para estudar e que a gente diz assim, poxa, a gente já leu isso algumas vezes, mas é cada vez que a gente para voltar, para entender, a gente encontra a lógica. E aí, dá esse encantamento. Mas vamos lá, que a gente tem algumas reflexões aqui para fazer. O objetivo é esse, né? Já falamos, nós não somos um grupo de leitura para ler, vocês poderiam ler sozinhos em casa. Nós somos um grupo de estudos, então a gente tem que tentar ver, né, quais são as reflexões que a gente pode tirar do que a gente leu, para que nós possamos levar durante a nossa semana e o tempo que pudermos e ver onde eu encaixo hoje, no meu aprendizado atual, na minha vida, na minha rotina de agora, essas reflexões que a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos lá. Então, começa dizendo que os adversários do Espiritismo, como sempre, né? Essa conclusão também vai trazer muito a questão dos adversários da doutrina, aqueles que querem desconstruir
que querem desfazer da ideia, mas que não apresentam fatos e provas concretas, como nós já vimos nos itens anteriores, não se esqueceram de utilizar contra o Espiritismo, algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Então, dizem, então, na própria doutrina, na ideia que vocês trazem, tem coisas divergentes que se contradizem. E Kardec diz, não é de admirar que no começo de uma ciência, quando as observações ainda estão incompletas e cada uma as encara sobre o seu ponto de vista, que sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Nós estamos falando aqui da conclusão do livro, que é a segunda edição do livro, não a de 1857, que foi a primeira com 520 perguntas, mas a segunda edição que traz, que está completa, porque foram inseridas perguntas, a metodologia é diferente. Então, nós estamos falando aqui do início da doutrina, quando ela foi apresentada. Então, Kardec esclarece que isso é natural, né? Que no começo de qualquer ciência, também na ciência espírita, sistemas contraditórios tenham podido aparecer, porque ainda está... algumas observações ainda estão incompletas, estão sendo revistas, então que isso é natural, né? Mas que 3/4 partes desses sistemas, dessas contradições, já estão aniquiladas diante do quê? De estudos mais aprofundados e que vieram esclarecer, dar, digamos assim, a palavra final. Mas o principal é de que atribuía todas as comunicações que eram trazidas, ou seja, toda a mensagem as mensagens foram trazidas por espíritos do mal. Aí eles dizem, como assim? É possível que Deus só envie para trazer uma mensagem aos homens espíritos do mal? É possível isso? Não pode enviar espíritos bons ou bons espíritos? Então isso aí já começa, já é um argumento falho, né? Também fala que diz que a doutrina é absurda porque ela é desmentida pelos fatos, que é o contrário. A doutrina traz fatos que desmentem ou clareiam interpretações equivocadas de antes, né? Dizer que ela é ímpia porque é a negação do poder e a bondade do Criador. Também não, muito pelo contrário, né? Tá no cerne, na base da doutrina, né? A existência de Deus, do Criador. Então, tudo é divino, porque tudo provém do Criador. Tá na base, nos pilares da doutrina. E, em razão dessa inquietação, desse movimento, desses adversários, Kardec vai dizer que os espíritos sempre aconselharam a não se quietem com essas divergências, pois a unidade se fará. Mas aí Kardec, como a gente sabe como é, né, o nosso amado codificador, ele faz a pergunta, ok, esperando que a unidade se faça, já que vocês disseram que vai ser feita, um dia ela vai acontecer, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo? Então, assim, a gente espera que essa unidade se faça. Mas, enquanto isso, sobre o que se pode basear o homem que é imparcial e desinteressado para formular um juízo? E ele diz, eis a resposta que nos deram. Então, não foi só um, né? Vários espíritos, em diversos momentos, acalmaram, digam, deixem para lá, não liguem para isso. Continuem o trabalho, porque a unidade chegará, as coisas se esclarecerão. A gente já viu também isso no item anterior,
um trecho em que os Espíritos falam isso. Mas ele diz, eis a resposta que nos deram. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaque é o de maior valor. Então, julgai os Espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Como é que nós podemos saber se essa mensagem, se essa comunicação, ela é verdadeira, se esse espírito que está trazendo isso é confiável, se a gente pode acreditar? Julgai os espíritos, ou seja, quem está trazendo essa mensagem pela pureza dos seus ensinamentos. Não esquecer que entre os espíritos há ainda os que não se despojam das ideias da vida terrena. Então, os espíritos que estão se comunicando, alguns deles ainda estão presos às ideias que tinham enquanto encarnados. Então, o que é que está dizendo aqui? Não é porque é espírito que está dando a comunicação que a gente fecha os olhos e obedece ou acredita. Vamos refletir sobre o que está sendo trazido, sobre o que está sendo dito e vamos ver o que é que esse ensinamento tem, qual a pureza ou não desse ensinamento. Distinguir pela linguagem. Vamos observar a linguagem, a forma como o Espírito está trazendo a mensagem, de que maneira ele fala. Julgai pelo conjunto do que ele diz, porque ele pode começar dizendo uma coisa e terminar dizendo outra. Vamos julgar pelo conjunto. Qual o resultado final do que está sendo trazido? Será que tem encadeamento lógico nas ideias do que ele começa falando com o que ele termina? E quando termina, tem uma ideia lógica? Aí ou começa falando de uma coisa até interessante, no meio traz um monte de coisa que não tem nada a ver e termina numa... O resultado é, olha o encadeamento lógico da linguagem, a forma como é trazida. Perceba se o que estão falando em uma palavra não está nos levando a ideias de orgulho, malevolência, ignorância. Vamos refletir sobre o que está sendo dito. Não é porque a mensagem foi o Espírito fulano que falou. É porque houve uma comunicação ontem. Vamos parar para entender essa comunicação. Vamos ver o que é que esse Espírito quis nos levar a refletir. Porque Espírito não vem para dar ordem, não vem para... Nem o mestre. Me segue quem quiser. Então, não veio ditar nada. Então, vamos refletir sobre o que está sendo dado, é o que os Espíritos estão nos chamando a atenção. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Então, se está falando sobre o bem, sobre a caridade, né? Se passando pela um crivo da lógica e da razão, se as expressões estão sempre nos levando nessa direção, se o resultado dessa comunicação, dessa verdade ou dessa mensagem, realmente nos leva a esse caminho. E dizendo que o nosso mundo ainda é acessível ao erro, né? Porque se o nosso mundo, isso naquela época, e vale para hoje, março de 2021, se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Mas nós não estamos num mundo perfeito, né? Nós estamos numa escola, num mundo em que nós estamos num processo de aprendizado. Então,
está longe da gente ainda ter apenas, né, aqui, tanto encarnados como desencarnados, espíritos perfeitos, né? Pois estás ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Então, necessitamos, eles dizem, da experiência para exercitar o julgamento e poder nos adiantarmos. Ou seja, é necessário que hajam comunicações também que nos levam numa outra direção para que nós possamos utilizar a nossa capacidade de reflexão, de julgamento, de usar a lógica e a razão. Então, também é um mecanismo de aprendizado esse tipo de comunicação, para ver se nós estamos atentos, se nós estamos entendendo a mensagem e o caminho que ela quer nos levar. Falam também que a unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. Quando é que isso chegará? Quando nós estivermos entendendo que o caminho é sempre o caminho do bem, que o caminho do mal é sempre um caminho equivocado para nós mesmos, não é para a humanidade, não é para o outro, não. O outro pode sofrer as consequências do nosso exercício do mal ou das nossas escolhas equivocadas, mas é ruim para nós mesmos, porque paralisa o nosso crescimento, né? Porque o outro vai sofrer a consequência, mas ele vai vítima, ele vai seguir o caminho dele. E nós vamos ter que conviver com a escolha que fizemos e o que provocamos no outro. Então, a unidade se fará sempre quando o bem prevalecer sobre as nossas escolhas. A nossa escolha for sempre nessa direção, porque é desse lado que os homens se ligarão pela força das circunstâncias, porque nós vamos reconhecer que ali se encontra a verdade, que é o caminho do bem. O único possível, o bem para mim e para o outro. O que é adequado para mim e para o outro. O que é inadequado para mim, mas também é inadequado para o outro. Por isso não posso fazer essa escolha. Que importam, aliás, aqui algumas dissidências que se são mais de forma do que de fundo. Vai dizer, essas discordâncias de ideias que a gente encontra até dentro da própria doutrina entre os adeptos. Notais que os princípios fundamentais são sempre o mesmo que a existência de Deus, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. A essência é a mesma. Às vezes o entendimento ou a forma como cada um interpreta e vivencia pode ser diferente. Mas a base é a mesma. Os princípios fundamentais por toda parte e vos deve unir em um pensamento comum. O que é que vai nos unir? Meus discípulos serão conhecidos. Que foi que ele nos disse? Por muitos se amarem. Então, o pensamento comum é o amor de Deus, o amor do Criador, que nós existimos por força desse amor. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui. Tudo que existe, não apenas o espírito, mas a matéria também, os mundos, é a expressão do amor de Deus. Então, o amor de Deus e a prática do bem, é isso que deve nos unir, é esse pensamento, por mais que tenhamos ideias discordantes de outras questões. Nós podemos sim dissentir, gente, pensar diferente, né? Nós podemos sim discordar, desculpe, termos ideias diferentes, mas não dissentir, não precisamos nos separar por conta de ideias diferentes, porque a base é a mesma, é a base que nos une, o amor de Deus e a prática do que é bom para nós e para o outro,
porque começa comigo e eu trago para fora. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final será sempre o mesmo, fazer o bem. E não há duas maneiras. Aí a gente diz, mas como não há duas maneiras de fazer o bem? Fazer o bem, fazer o bem. É fazer o que é certo, é fazer a melhor escolha. Então, ao que ele diz, quaisquer que sejam o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, qualquer que seja o caminho que eu pense, se eu tiver centrado nesse pensamento do amor de Deus e da prática do bem, nós estamos todos falando da mesma coisa. Nós só estamos, às vezes, indo para o mesmo lugar por caminhos diferentes. Mas essa é a unidade, é isso que nos une. A unidade é deste pensamento e dessa ideia do amor de Deus e da prática do bem. E aí, continuando, ele vai falar: se entre os adeptos há os que divergem de opinião em alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo sobre os pontos fundamentais. A existência de Deus, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, a prática do bem como o melhor caminho, a caridade. Esses são pontos fundamentais em que não há divergência. Então, ele diz, se isso é o ponto fundamental em que não há divergência, pois unidade, pois existe uma unidade nesse pensar. Isso nos une. A não ser, ele diz, um pequeno número que ainda não admite a manifestação dos espíritos, porque acha que são causas físicas que justificam ou que explicam essas manifestações, né? Ou que seria essas comunicações o reflexo do nosso próprio pensamento, não seria outro espírito que está se comunicando, mas é a expressão do próprio pensamento do médium. Ele diz assim, são ainda uma parte pequena que pensa dessa maneira, falando dessa época ainda, né? Os demais pontos são secundários e não ferem em nada as bases fundamentais. Então, deixa eu ver aqui, pode haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controversas da ciência ou da doutrina ou da ciência espírita. Mas não deve haver seitas rivais, não deve haver separação, né? Porque todos almejamos o bem. Só deve haver separação, ele diz. Só deve haver, aqui os espíritos estão dizendo, porque um quer fazer o bem e o outro quer fazer o mal. Se os dois visam o mesmo objetivo, vamos nos entender. Só pode haver divergência quando um quer o bem e o outro não. Mas se os dois querem o bem, a gente vai se entender apenas na forma do entendimento que cada um está tendo. Olha o que eu falei no início, da interpretação que cada um está dando. Mas que a base é a mesma, que é o bem. E ele diz que não há um espírita sincero e compenetrado, espírita no sentido de entender a mensagem de reflexão que a doutrina nos propõe enquanto instrumento de crescimento, que compreende as máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer ou desejar o mal ao próximo. Não existe. Se entende a proposta da doutrina, a mensagem da doutrina e o que foi trazido pelos espíritos, não pode nunca querer desejar o mal ao próximo, né? É incompatível com a compreensão da essência da doutrina, amor de Deus, a prática do bem. Então, ele diz aqui, terminando, se isso acontecer, uma dessas escolas foi errada, cedo ou tarde vai ser esclarecida
desde que haja boa-fé e ausência de prevenções, né? Deixa eu ver o que mais. Porque todas têm um mesmo objetivo. Todos que abraçam esta ou qualquer outra doutrina que tem essa base de o amor de Deus, que não pertence só à doutrina, outros caminhos também, mas que tenha esta base, que é o amor de Deus e a prática do bem, né? Cadê? Todas têm um laço comum que deve uni-las em pensamento, porque todos têm o mesmo objetivo. Pouco importa a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Eu gosto de uma fala do Dalai Lama que ele diz assim, estou olhando que eu já acho que eu estou passando um pouquinho demais do tempo. Ele, quando estava sendo preparado para ser um lama, né? Que eles são preparados desde pequeno, a partir de 4, 5 anos, eles são identificados como a reencarnação do lama anterior e são preparados para ser o líder espiritual daquele povo. E ele dizia que ele, estudando o budismo, ele achava que o budismo era assim, era uma coisa maravilhosa, era a salvação, era que todo mundo deveria ser budista para que o mundo fosse melhor. Isso aqui, nas minhas palavras, né? Como ele diz lá de uma forma muito linda, que ele é maravilhoso. Mas aí, quando ele teve que se exilar, sair do Tibete, ele teve a oportunidade de conhecer outras religiões, né? E ele disse que ele entendeu que há outros caminhos também para se chegar à iluminação ou à felicidade, que não apenas. Que o budismo continua sendo para ele o caminho precioso, mas que ele entende que existem outros caminhos que também levam a esse mesmo lugar. Então, a doutrina também para mim é o meu caminho precioso, mas induz. Mas também entendo que existem outros caminhos percorridos por outras pessoas, outras escolhas que também levam ao mesmo lugar. Porque a essência é a mesma, a base é a mesma. O amor do divino, do Criador e a prática do bem. E fechando, ele traz aqui a mensagem de Santo Agostinho, que a gente não vai ler de novo, mas só pincelar algumas coisas, né? O Espiritismo é o laço que um dia vai mostrar onde está a verdade e onde está o erro. É um dos instrumentos que vai mostrar qual o melhor caminho que a gente pode seguir, qual é o caminho equivocado, qual é o caminho melhor para o nosso crescimento. Então, mas como ainda por muito tempo haverá aqueles escribas e fariseus que vão negar a ideia, vão negar a doutrina, vão negar esse instrumento, né? Mas aí ele diz assim, se a gente quiser entender sobre a influência de que tipo de espírito estão os caminhos, ou as seitas, ou as religiões, ou as ideias que dividem o mundo, ele diz, julgai-a pelas obras e pelos seus princípios. Veja o resultado que elas alcançaram e quais são essa base, se é essa de amor de Deus e prática do bem. Porque se não forem, julguem por isso. Porque bons espíritos jamais foram instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio, a violência, jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e honrarias, nem a avidez de bens terrenos. Se propaga ou propõe essa ideia, a razão e a reflexão nos leva a presumir que não são bons espíritos, né? Porque somente os bons, humanos e benevolentes para
com todos é que trazem a ideia de que o amor de Deus e a prática do bem é o caminho seguro para a gente chegar aonde a gente quer, para a gente atingir esse alvo. E ele fecha dizendo que esses bons espíritos que trazem essas ideias com essa base do amor de Deus e da prática do bem, eles são os preferidos, os eleitos, os escolhidos, os enviados do nosso amado Senhor Jesus. Né? Por quê? Porque o seriam? Porque seguem a rota indicada por ele para levar a ele mesmo. Ou seja, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Sigam a rota do que eu orientei, que é o caminho que eu fiz, que vocês chegarão a mim. Chegando a mim, chegarão ao divino, ao Criador. Ok, meus amores? Fechamos o livro dos Espíritos, terminamos. Mas tem novidade aí, que eu não vou dizer agora. Semana que vem a gente fala. Como assim semana que vem se acabou o livro dos Espíritos? A gente não sempre faz um resumo do que a gente viu antes? Semana que vem tem o resumo do que nós vimos hoje. Aí sim eu conto as novidades que nós temos. Lembrando que nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que estamos dando prosseguimento aos nossos estudos que não podem, no momento atual que nós vivemos, nesse aprendizado coletivo, acontecer de forma presencial na nossa amada casa. Então, nós estamos utilizando este recurso aqui, através do canal, aproveitando quem não se inscreveu, se inscreve, divulga para os amigos, se achar que vai servir como uma reflexão, se inscreve aí no canal. Né? Então, nós somos o GEOB, o Grupo de Estudo das Obras Básicas, que vai aparecer aí as fotos das meninas, né? E hoje, nesse término do livro dos Espíritos, da conclusão, fazer uma correção de uma injustiça que eu tenho cometido ao longo desses meses que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, que é no grupo de estudos. Tem mais um participante que não aparece a foto, que o nome não é dito, que é João, né, que faz parte do grupo de estudo, fazia parte do grupo enquanto se encontrava presencialmente, é quem torna possível que nós possamos estar aqui nesse modelo e que a gente nunca agradeceu, né? Porque eu sou zero em tecnologia. Se dependesse de mim, vocês não poderiam estar acompanhando esse estudo. Então, assim, é ele que faz todo o trabalho, que coloca no ar para que vocês tenham acesso. E a gente está sempre falando dos participantes do grupo de estudo, das meninas, esquecendo que tem um menino que faz parte do grupo também, que fica sempre nos bastidores, mas que é fundamental para que o trabalho aconteça. Então, quando eu digo beijo no coração de todos, um beijo no coração desse que é meu companheiro já há 16 anos e que está tornando possível. Então, gratidão, meu amor, por esse trabalho. Semana que vem a gente está aqui juntos de novo e vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, do fundo dos nossos corações, nós te agradecemos por essa oportunidade, que possamos, Senhor, utilizar este maravilhoso instrumento
que nos foi ofertado por Ti para nos auxiliar nesse nosso processo de crescimento enquanto espírito. Que o Teu amor sustente a nossa vontade de permanecermos nessa busca e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem com novidade. Beijo.